Olá a todos, estou aqui para apresentar o meu projeto aplicado, né? Tem por título Arquitetura de um E-commerce de roupas masculinas, Hangar RJ. Vou começar com um sumário, né? Fazendo uma apresentação sobre mim, falar um pouco sobre o problema, a solução que eu estou propondo, em seguida diferencial e impacto e por último os próximos passos. Ok, falando um pouco sobre mim, meu nome é Jonathan Gal, tenho 36 anos, tenho graduação no Instituto Superior de Tecnologia e tenho mestrado no IME de Sistemas de Computação. Hoje eu atuo como Associate Director no Banco BTG Pactual e eu acredito que o projeto aplicado foi muito relevante para melhorar as minhas skills atuais, né, como arquiteto, bem como entender as abordagens mais modernas aí do mercado. Tá? Então qual que é o problema? Né? Então a gente tem que pequenos negócios não possuem um e-commerce próprio, eles apresentam os seguintes desafios. A gente tem que plataformas como Amazon, Mercado Livre, Shopee cobram até 30% na venda de suas plataformas, então é um valor relativamente alto, né? Então, plataformas de grande porte não possuem também muitas opções de customização do produto e identificação da marca, e também com isso, né, dificulta a fidelização do cliente, uma vez que o próprio ecossistema das plataformas também vai promover ali a concorrência. Tá? E aí também se tem um desafio, né, por outro lado, de um alto custo para criar um e-commerce próprio, tanto de operabilidade como para manter, né? Principalmente para marcas emergentes no mercado com budget reduzido. Tá? Então qual que é a solução que eu proponho? Né? Então eu proponho uma arquitetura resiliente, que permita o acompanhamento do crescimento do negócio sem a necessidade de grandes mudanças, porém com baixo custo inicial. Né? Então, focar bastante na utilização de plataforma como serviço, né, para acelerar o lançamento do MVP e também remover preocupações iniciais ali de configuração de serviços diversos. Né? Utilização de tecnologias e abordagens modernas, isso aí para manter o que o mercado está usando, né? E também o foco em simplicidade e baixo custo, que é o principal aqui da nossa solução. Tá? Então, vamos falar um pouco de tecnologia, né? Então, assim, inicialmente eu estou propondo a utilização do Angular, principalmente pela sua natureza modular e sua organização ali de componentes, tá? E para a base de nuvem, usar o Firebase é bastante interessante com Angular, principalmente por ele ser uma plataforma as a service com bastante recurso e de fácil utilização. Para uso de banco de dados, o Next.js, que é um cara que conversa muito bem com o Angular, inclusive o Next.js foi inspirado no Angular, essa natureza modular que ele tem. São duas ferramentas que utilizam JavaScript e TypeScript como superset. Para hospedar o back-end, a Azure foi escolhida principalmente por ela ter um custo reduzido, né, e ter uma cota free relativamente grande ali para testes, né. Para banco de dados, o MongoDB, que é um cara que tem uma abordagem documental que trabalha muito bem com JavaScript, né, com JSON. E por fim, usar o MongoDB Atlas, que é uma plataforma que vai gerenciar o MongoDB. Então toda a parte de configuração não vai ser necessária uma vez que a gente vai usar uma plataforma como serviço. Ok? Então, primeiro falando um pouco da arquitetura como front-end, a gente tem uma camada mais inferior, que seriam shared components, né, que seriam botões, modais, cartões, né? A camada intermediária, que seriam as aplicações de componente, que seriam as mais específicas, né? Então tem ali a página, a home, né? A página de listagem de produtos, de perfil de cliente e checkout, porém são componentes visuais ainda. Tem uma camada de serviço que são camadas de lógica e de consulta de dados, tá? E em cima de tudo tem um state, né? Um managed state. Quando a gente está falando de Angular, tem um cara que chama NGRX, que uma vez que eu tenho os dados centralizados ali, eu posso trabalhar com eventos no restante da minha aplicação. Uma vez que um dado é modificado, eu consigo receber esse evento e meus componentes conseguem se modificar dado que eu cheguei um dado novo, por exemplo, tá? Para o back-end, eu tentei focar ali numa arquitetura, num clean architecture, tá? Onde eu tenho camadas mais internas e camadas mais externas, onde eu começo modelando a minha entidade. No segundo caso, eu tenho meus casos de uso. No terceiro é onde eu vou ter a minha API. E na quarta camada eu vou ter a camada de infraestrutura. Isso aqui é bem interessante porque eu consigo separar a minha lógica de negócio, consigo separar o core do meu business
da tecnologia. Então, as partes de tecnologia vão ficar nas camadas mais externas, enquanto a parte de negócio eu vou ter na camada mais interna e eu vou ter o uso da tecnologia através de dependency injection, né? Então, essa abordagem é bem interessante, é uma abordagem bem resiliente, que garante ali, se eu trocar do meio de pagamento A para o meio de pagamento B, eu não vou ter impacto no restante da minha implementação, uma vez que eu faço uso de injeção de dependência. Tá? Para bancos de dados aqui, como a gente está falando do Mongo, o Mongo já é uma solução que simplifica muito. Nesse caso, eu vou ter só 3 collections, tá? Vou ter uma collection ali de usuários, que vai ter as informações básicas de usuários, uma collection de produtos, com as informações básicas de produtos, categorias, e uma collection de orders, que vai ser um cliente, vai ter múltiplas orders, né? Vai ter múltiplas compras, e cada compra vai ter múltiplos produtos. Então, essa seria a modelagem básica. Né? Por fim, agora, como a arquitetura vai funcionar para o front-end, eu tenho aqui então o meu Hector aqui, ele vai acessar via browser. Então vai utilizar lá o nosso Firebase Hosting para buscar essa aplicação e com o CDN aqui para acelerar esse processo, né? E uma vez que eu tenho a minha aplicação aqui rodando, inclusive com a abordagem de PWA, que o cliente vai poder instalar, né, o aplicativo na home. Para ele fazer o login, eu também vou usar um outro serviço do Firebase, que é o Firebase Auth. Então, através do Firebase Auth, com pouquíssima configuração, eu consigo ter autenticação com o Google, Apple, Facebook e com local provider, se eu quiser, usuário e senha também. Uma vez que o usuário está autenticado, ele consegue chamar o nosso back-end passando esse token. O back-end, por sua vez, valida esse token aqui no Firebase Auth, estando ok, retorna os recursos para cá. Tá? Então, é uma abordagem bem bacana, principalmente porque diminui a porta de entrada de se configurar isso aqui localmente, uma vez que usa isso aqui como serviço, tá? E a parte de Firebase Hosting também é bastante automatizada e conversa muito bem com Angular, porque ele tem um CLI, um Command Line Interface bem relevante, tá? Beleza, agora para o back-end a gente precisa de uma abordagem um pouco mais complexa, porque o servidor é quem mais sofre com as mudanças, principalmente se a marca crescer muito, tiver um Black Friday da vida e tal, a gente tem que sempre pensar em resiliência e o back-end é quem mais sofre nesse aspecto. Tá? Então, pensar num processo de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, eu tenho que o desenvolvedor cria um pull request para cá, isso a gente está falando da Azure, tá? Então tem o meu Azure Repository, o meu desenvolvedor 2 vai revisar esse pull request, aprovando, esse cara vai para master. Automaticamente, eu vou ter um pipeline da Azure aqui configurado, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, olha, uma vez que isso aqui está trigado, eu rodo esse pipeline. O que esse pipeline faz? Ele vai criar aqui no Continuous Integration uma imagem Docker baseado nessa branch master e vai publicar essa imagem dentro do meu Azure Container Registry. Uma vez essa imagem publicada, o pipeline consegue disparar aqui o deploy para o Kubernetes, que a gente vai usar aqui o Azure Kubernetes Service, para pegar esse cara e fazer o deploy lá no nosso cluster, tá? Então agora aqui a gente tem a visão um pouco mais macro aqui de como o back-end vai funcionar. Então eu tenho a menor unidade aqui, que são os pods, né? Uma vez que eu tenho esses pods aqui dentro, eu tenho o meu HPA, que é o meu Horizontal Pod Scale, o Load Balance, que vai definir ali para onde que vai cada requisição, a conversa aqui com o meu Firebase e os meus clientes aqui embaixo, tá? E, obviamente, eu consigo acessar o banco de dados aqui através de uma VPC, então só o back-end vai ter acesso ao banco de dados. Ok? Então, o diferencial é uma abordagem resiliente, né, permitindo a escalabilidade do negócio, sem muitas alterações na arquitetura, utilização de plataforma como serviço para agilizar o nosso processo, baixo custo inicial, né, uma vez que a gente vai ter ali abordagens mais simples, utilização de Progressive Web Apps, utilização de tecnologias modernas. Tá? E qual que é o impacto? Né? Eu tenho uma arquitetura proposta, é possível criar um e-commerce com baixo custo de operabilidade e mantenabilidade. Retorno financeiro a longo prazo, né? E eu diria até em curto, tá? Uma vez que a gente está falando de 30% ali do lucro que é comprometido. Fidelização dos clientes, uma vez que eu tenho uma abordagem completamente customizada, principalmente pelo uso de PWA. Custo-benefício, né? E engajamento dos clientes. Tá? E os próximos passos seriam integração de meios de pagamento, né, e serviços de fretes, também integração de ferramentas de observabilidade como Datadog, ferramentas de Data Lake também é legal para você entender o seu negócio, né? E por fim, explorar ferramentas de IA, como chatbots, home customizados, baseadas no perfil de usuário. É isso. Muito obrigado a todos.